Olá, professor José Sidney. Mais um vídeo sobre língua portuguesa, principalmente para os meus alunos ali do Colégio Dom Bosco e também para todos aqueles que gostam e amam a língua portuguesa. Nosso vídeo tem como título Coisas que se falam por aí. E sobre as coisas que se falam por aí, nós temos a seguinte frase: você tem ouvido coisas piores, aliás, coisas mais piores do que estas sobre as eleições nos Estados Unidos? Você tem ouvido coisas mais piores? Bom, o superlativo pior e melhor não admitem modificador, não admitem mais nem menos. Bastava dizer, você tem ouvido coisas piores do que estas, e não mais piores, nem mais melhores, nem menos melhor, e nem menos pior. Vamos tomar cuidado. Coisas que se falam por aí. Uma frase: o político fala que vai ser eleito. O político fala que vai ser eleito. Dizendo assim, ele não vai ser eleito de forma alguma, porque o verbo falar é um verbo intransitivo. Quem fala, fala. Não, o verbo falar não admite complemento. E quando há complemento, eu devo usar o verbo dizer. Então a frase seria esta: o político deveria dizer assim, né? Este político, o político diz. O que ele diz? O complemento aí, que vai ser eleito. Claro, se receber aí a quantidade necessária de votos para a sua eleição, do contrário não será eleito. O verbo falar só admite transitividade em construção como esta aqui: falar a verdade, falar a mentira, falar francês, falar inglês e assim por diante. Ele fala diversas línguas. Olha aí, então neste caso nós temos a transitividade do verbo falar. Caso contrário, devemos usar o verbo dizer e não o verbo falar. Uma outra frase de coisas que se falam por aí: o Partido Republicano está ao par de tudo. O Partido Republicano está ao par de tudo. Bom, ao par nós usamos quando nos referimos a câmbio. No caso, o real não está ao par do dólar, não está na equivalência. Agora, quando se tratar de ciência, sentido de estar inteirado de alguma coisa, estar ciente de alguma coisa, aí eu vou usar a expressão a par e não ao par. O Partido Republicano está a par de tudo, isto é, está ciente de tudo, referindo-se, claro, à eleição lá nos Estados Unidos. Muitos falam e falam por aí coisas que não estão de acordo com a língua culta, né, do o nosso português, a língua culta, a norma culta do nosso português. Também uma outra expressão para a qual chamo a atenção de todos é a seguinte: olha aqui, frente a um eleitor, o político não deve mentir. Frente a um eleitor, esta conjunção aqui não existe. Nós temos três outras para substituí-la e falar a nossa língua de acordo com a norma culta. Seria aqui, perante o eleitor, o político não deve mentir. Ante o eleitor, o político não deve mentir. E também diante do eleitor, o político não deve mentir. E não deve mesmo. Só que
também deve usar a forma correta, aliás, a forma culta da nossa língua, principalmente quando jornalistas falam, usam aí a nossa língua portuguesa para expressar as suas mensagens, as suas observações. E o político não deve mentir mesmo. Se você vir um político mentindo, esse não terá o seu voto. Tenho certeza disso. Frente a um eleitor, não. Perante um eleitor, ninguém deve mentir. Bom, é comum nós ouvirmos, lermos em frente a portões a seguinte frase, não estacione sujeito a guincho. Bom, nenhum carro, por mais velho que seja, se estiver estacionado ali diante de um portão, ele não ficará sujeito a guincho. A expressão correta, a expressão, a palavra, o substantivo que se refere à ação é guinchamento, mas você não vai ler guinchamento em lugar nenhum, mas a forma correta seria sujeito a guinchamento. Nenhum veículo, por mais que esteja mal estacionado, não está sujeito a guincho, mas a ação feita pelo guincho, a guinchamento. Então, tomar cuidado com estas expressões aí. Muito bem, também uma frase aí que ouvimos: o governador excedeu dos limites. É a forma incorreta de pronunciar aí o verbo exceder, a construção, uma frase com o verbo exceder. O governador excedeu dos limites. Não, o verbo exceder é transitivo direto. Quem excede, excede alguma coisa. O político excedeu os limites. O governador, conforme a frase, excedeu o limite ou os limites. Nossa língua portuguesa aí, muito gostosa, mas devemos primar sempre pela forma culta da nossa língua. Vamos procurar falar bem, embora todos erramos, por isso que devemos estudar todos os dias também, viu, meus alunos aí? Muito estudo, muita dedicação. Bom, estamos em época de campanha, os candidatos aparecem por aí, você, por certo, já tem o seu candidato. Candidato, na língua portuguesa, vem da expressão latina candidatus, cândido, quer dizer branco, puro, cândidus, latim, deu origem à palavra candidare, e depois candidatus, e resultou na nossa expressão candidato. Então, a origem de cândidus quer dizer branco, brilhante, puro, sincero. Muito político que não é sincero. Fala muita coisa aí, mas não é sincero. Bom, essa expressão lá na antiga Roma, o político fazia a sua campanha vestido de branco. Estava vestido de branco para simbolizar a sua pureza, a sua sinceridade e simbolizar também que ele não ia se corromper na política, não ia enganar, não ia mentir. Assim deve ser o candidato. Analise bem aí. Candidato, branco, puro. Então, candidato significava vestido de branco. Então, o nosso candidato tem que ser esta pessoa aí. Pessoa sincera, pura, honesta, que não mente, que não rouba e assim por diante. Tome cuidado aí. Tome cuidado, procure votar e votar bem. E não deixe de votar. Aí nós temos a nossa eleição no domingo. Vamos comparecer às urnas para exercer o nosso direito de cidadania. Muito bem, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo sobre língua portuguesa, se Deus quiser. Até lá!